Vamos lá falar um pouquinho agora sobre as síndromes genéticas associadas ao câncer coloretal. A mais importante, que cai mais em prova também, é a polipose adenomatosa familiar. É uma doença autossômica dominante com penetrância completa, ou seja, se você tem o gene, você tem 100% de chance de desenvolver a polipose adenomatosa familiar, e ela é relacionada com o gene, a mutação, né, do gene APC. Né? Então, é o gene supressor tumoral relacionado aí com o desenvolvimento de pólipos. Por isso que os pacientes que têm essa mutação têm centenas, milhares de pólipos no cólon todo. Então é muito característico da polipose adenomatosa familiar o paciente ter milhares, mais de 100 pólipos pelo menos no diagnóstico, né, no cólon como um todo, tá? E aí existem duas variações da polipose adenomatosa familiar que a prova adora. A primeira é a síndrome de Gardner e a segunda é a síndrome de Turcot. Tem que lembrar delas, tá? A síndrome de Gardner é a polipose associada a vários outros achados, né? Então, tumores desmoides, cistos sebáceos, cistos epidérmicos, lipomas, osteomas, tá? Dentes supranumerários, tá? Fibromas de pele e pólipos de glândula fúngicas, ou às vezes os pacientes podem ter esses tumores aqui, ó, de tecido conectivo pós-trauma, tá? Então são os tumores desmoides, tá? Muito relacionados com a síndrome de Gardner. Então quando eu tenho um trauma, o paciente pode ter desenvolver esses tumores que a princípio são benignos, altamente recidivantes, são os tumores desmoides. A maioria desses tumores a gente não opera, porque se a gente operar recidiva localmente, tá, e vou fazer mais trauma, normalmente a gente trata com anti-inflamatório. Então quando o paciente tem polipose associada a tumores desmoide, cistos sebáceos, dentes supranumerários, osteomas de mandíbula, né, cistos epidérmicos, doenças da pele de modo geral, aí a gente tem que lembrar da síndrome de Gardner. Já a síndrome de Turcot é o seguinte, é a polipose adenomatosa familiar associada a tumores cerebrais, ó, Turcot cerebral, C com C, tá? E quais são os dois tumores cerebrais? Já vi caindo uma vez, isso aqui é muito específico, principalmente meduloblastoma ou glioma. Os pacientes com polipose adenomatosa familiar normalmente têm uma história familiar, né? Então, se meu pai tem polipose adenomatosa familiar, ele tem um gene mutado, né? Então, a chance de eu ter esse gene é 50%. Então, os filhos têm 50% de chance de ter polipose adenomatosa familiar. Eu começo a investigação aos 12 anos de idade com a retismoendoscopia, tá? Quando eu identifico o primeiro pólipo na retismoendoscopia, eu tenho que fazer uma colonoscopia anual até propor o tratamento definitivo para o paciente. O tratamento definitivo é feito com uma proctocolectomia total. Ó. Eu tiro o reto e tiro todo o cólon do paciente, uma proctocolectomia total, e reconstruo com uma bolsa ileal aqui em J e faço uma ileostomia de proteção normalmente, porque é uma somose de risco, depois eu fecho, né? Depois de 8 semanas eu posso fechar essa bolsa, tá? E eu opero mais ou menos aí dos 16 aos 20 anos de idade, quando o paciente está no college. Por quê? Os pacientes com polipose adenomatosa familiar têm 100% de risco de desenvolverem câncer coloretal aí após 40 anos ao longo da vida, se a gente não operar. Por quê? Porque ele tem a mutação do gene APC. Individualmente, de um pólipo, a chance desse pólipo virar um adenocarcinoma é igual de outros pólipos, porque ele só tem a mutação do gene APC que predispõe à formação de pólipos. Mas como ele tem centenas, milhares de pólipos em todo o intestino, ele tem essa chance multiplicada por centenas, milhares de vezes. Lembrando que ao longo da vida, esse pólipo demora 10 anos para virar um adenocarcinoma. Então ele vai ter chance muito alta, tem estudos que falam que é 100% a partir de 40 anos de idade, né? Então é muito importante que a gente diagnostique a polipose adenomatosa familiar e indique cirurgia. A cirurgia padrão é a proctocolectomia total, com bolsa ileal em J e uma ileostomia de proteção. Uma coisa interessante que é importante a gente lembrar aqui, por exemplo, se eu fiz uma colonoscopia, o paciente nem tem história familiar, ou às vezes tem história familiar de câncer coloretal, e aí tem vários pólipos esparsos, mas menos de 100 pólipos,
tá? No cólon todo. E aí eu falo, nossa, esse paciente tem vários pólipos, deixa eu pesquisar a mutação no gene APC. Ele não tem mutação no gene APC, muito possivelmente ele tem uma polipose atenuada, normalmente uma polipose associada à mutação do gene MUT, que é uma mutação recessiva, tá? Esses pacientes com polipose atenuada também têm risco aumentado de câncer coloretal, e aí vai depender do tanto de pólipos que ele tem e se ele tem um tumor ou não. Então, por exemplo, eu faço diagnóstico de um paciente com polipose atenuada e um tumor de sigmoide e vários tumores no cólon transverso. Eu vou fazer o quê? Vou fazer uma transversectomia associada a uma retismandectomia, tá? Às vezes o paciente tem tumor, tem pólipo em vários, em todo o cólon. Eu tenho que fazer uma colectomia total. Aí vai depender da onde esse paciente tem pólipo e aí eu tenho que discutir, tá? Mas o que é importante você lembrar para sua prova é o seguinte: paciente que tem vários pólipos, normalmente são menos de 100, mas não tem mutação do gene APC, eu tenho que fazer o diagnóstico, normalmente uma polipose atenuada, ou uma polipose associada à mutação do gene MUT, que é uma mutação recessiva. Uma outra síndrome muito cobrada nas provas é a síndrome de Lynch, ou HNPCC, né, que é o câncer coloretal hereditário não polipoide. Importante isso, apesar do nome dele ser um câncer coloretal hereditário não polipoide, né, não polipose, não quer dizer que ele não venha de um pólipo pré-existente. Sim, ele vem de um pólipo pré-existente, né, mas a sequência pólipo, adenoma, carcinoma é muito mais rápida nesses pacientes, né? Normalmente a população normal dura 10 anos. Pacientes com HNPCC, por eles terem instabilidade de microsatélites, né, mutação desses 4 genezinhos aqui, que tem que saber para a prova, infelizmente, MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2, tá? Esses 4 genes com instabilidade de microsatélites, essa sequência adenoma, carcinoma é muito mais rápido, às vezes dura 1 ano, 2 anos. Esses pacientes têm pior prognóstico, porque eles têm tumores predominantemente do cólon direito, que por si só tem pior prognóstico, uma sequência adenoma-carcinoma muito mais rápida. Mas os pacientes com HNPCC não têm somente pólipo, câncer coloretal. Eles têm risco de outras neoplasias. Quais outras neoplasias, Felipe? Endométrio, intestino delgado, ovário, estômago, tumor cerebral, ureter e pelve renal, tá? Os principais são câncer coloretal, endométrio e ureter e pelve, tá? São os principais, mas pode ser de estômago, pode ser ovário, pode ser intestino delgado e tumor cerebral também, tá? Lembre-se disso para a prova. E aí, quando eu faço o diagnóstico do paciente com câncer coloretal, tá? Associado ao HNPCC, qual que é o tratamento padrão com lesão? É uma colectomia total com uma ilioretanastomose. O padrão é eu tirar todo o cólon do paciente. A prova às vezes cobra isso. Agora, se o paciente não tem um tumor, não tenho que fazer uma cirurgia profilática. Eu fico fazendo uma colonoscopia, eu começo a colonoscopia a partir dos 20 anos de idade e sigo esse paciente a cada 2 anos com colonoscopia, ultrassom transvaginal, um aspirado uterino para investigar tumor de endométrio e também peço urina 1 e pesquisa de hematura para investigar tumor de pelve renal e ureter, né? Lembrando que esse paciente também tem risco aumentado de tumor de intestino, né? De tumores cerebrais, de tumor de estômago, tem outros tumores também relacionados aí à instabilidade de microsatélites. Os critérios de Amsterdã são muito importantes, tá? A prova adora os critérios de Amsterdã, essa regrinha 3-2-1-1, é para saber se o paciente tem risco de ter HNPCC na família ou não, para eu pesquisar a instabilidade de microsatélites, fazer o teste genético. Quais são os critérios de Amsterdã? Então, 3, se o paciente tem 3 ou mais pessoas com câncer relacionados com a síndrome de Lynch, né? Pode ser câncer coloretal, endométrio, intestino delgado, ureter ou pelve renal, principalmente, tá? 2, 2 gerações ou mais consecutivas acometidas. 1 ou mais pacientes tem que ter um câncer coloretal antes dos 50 anos de idade. Lembrar que esses tumores são mais agressivos e acometem pacientes mais jovens. E um parente tem que ser de primeiro grau, pelo menos, né? Ou tem que ser pai ou irmão aí do paciente. Fechou esse diagnóstico, este paciente tem risco aumentado de ter HNPCC, um câncer coloretal hereditário
não polipose, né? E aí eu tenho que fazer o que? Teste genético, pesquisar a mutação, né? A instabilidade de microsatélites, a mutação dos 4 genes que são extremamente importantes para a sua prova: MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2, beleza? Os critérios de Amsterdã 3, 2, 1, 1 são super importantes. Lembre-se, 3 ou mais pacientes da família com câncer relacionados à síndrome de Lynch, 2, 2 ou mais gerações consecutivas, 1 câncer coloretal antes de 50 anos e 1 parente de primeiro grau. Fechou? Esse paciente tem risco, eu pesquiso a mutação, a instabilidade de microsatélites, tá bom? Lembrando que pacientes com síndrome de Lynch começam o rastreamento com colonoscopia com 20 anos de idade, faço uma colono a cada 2 anos, tem que ser colonoscopia obrigatoriamente. Vamos falar um pouquinho agora das síndromes amartomatosas, né? Das principais, a síndrome de Poisson-Jaggers é a principal, mas a gente vai falar um pouquinho também da síndrome da polipose juvenil, a síndrome de Cowden e a síndrome de Cronkite-Canada. Síndrome de Poisson-Jaggers. Então, é uma doença autossômica dominante relacionada com mutação do gene STK11. E aí, o paciente normalmente começa o quadro na infância, ele vai desenvolver pólipos amartomatosos em todo o trato gastrointestinal, principalmente no cólon, mas pode desenvolver pólipos amartomatosos no intestino delgado, inclusive, né? Lembrando que os pólipos amartomatosos são tecidos desorganizados, mas é um tecido normal aí, do epitélio normal do órgão, tá? Então, o que acontece? Até 10 anos de idade, o paciente pode ter alguns sintomas, principalmente de sangramento ou intuscepção. Então, é muito comum a gente ver, inclusive, na parte de cirurgia pediátrica, né, a síndrome de Poisson-Jaggers, porque o paciente abre o quadro com uma intuscepção intestinal aí até 10 anos de idade. Uma criança que teve um quadro de intuscepção, e aí eu vou fazer o exame físico dela, ela tem essas manchas melanocíticas, né, essa pigmentação mucocutânea, principalmente na mucosa oral e na mucosa perianal. Pacientes com síndrome de Poisson-Jaggers têm risco aumentado de tumor do trato gastrointestinal, seja câncer coloretal, delgado, esôfago, estômago, mama, pâncreas, ovário, testículo e pulmão também, tá? Lembrando que o pólipo amartomatoso por si só é um pólipo não neoplásico, mas em cima do pólipo amartomatoso pode surgir um pólipo displásico. O que é importante, a gente normalmente faz segmento desses pacientes, não é porque ele tem um pólipo amartomatoso que eu vou operar esse paciente. Não, eu vou fazer o segmento, porque se eu for operar todo o pólipo amartomatoso no paciente, ele tem risco de ficar com o intestino curto, fazer múltiplas cirurgias, né? Então, eu só vou fazer tratamentos menores, eu posso indicar polipectomia em casos específicos, ressecções segmentares também em casos específicos, mas normalmente eu fico acompanhando esse paciente, principalmente se ele for assintomático, lembrando que ele tem risco aumentado de desenvolver vários tumores do trato gastrointestinal ao longo da vida, tá? Síndrome da polipose juvenil é quando eu tenho 10 ou mais pólipos amartomatosos no trato gastrointestinal. O paciente também tem risco de sangramento e de intuscepção, mas não está associado com, com a mutação do gene STK11, né? Ele não tem síndrome de Poisson-Jaggers. A polipose juvenil por si só, ele não confere risco de malignização, né? Não tem um potencial maligno e é um diagnóstico diferencial da síndrome de Poisson-Jaggers, tá? Às vezes cai na prova, por isso que está aqui. A síndrome de Cowden é muito importante, isso aqui cai, já caiu no ENARI esse ano, se eu não me engano, tá? E aí é a síndrome do tumor amartomatoso relacionada com a mutação do gene PTEN, tá? Gene PTEN, a síndrome de Cowden. E aí o que você tem que lembrar da síndrome de Cowden? A vaquinha, ó, vaquinha, tá? E aí ele tem risco aumentado, né, de tumores de tireoide, principalmente, mama, endométrio, câncer coloretal e renal, tá? Como que você vai lembrar? Cowden, vaquinha, tem o sininho, tireoide, tem a mama, então, câncer de mama, tá? Endométrio, porque é relacionado, né, então é estrógeno dependente ali, coloretal, porque tá na aula de tumores coloretais, tá bom? E tumor renal também. Tá? Então, além disso, o paciente pode ter lesões mucocutâneas características, né? Pode ter hiperpigmentação peniana, queratoses sacrais, neuromas, enfim, fica mais esclerodermato. Mas lembra que o paciente tem as manchinhas aqui, mas a Cowden é relacionada com a mutação do gene PTEN, tá?
Ptem. E aí acaba, ó, Colden, Ptem. O EN rima com EN, ó. Colden, gene Ptem. E foi isso que foi cobrado, inclusive, na prova do ENARE, né? Para você relacionar quais eram os genes, aí cobrou Colden, Ptem, tá? Importantíssimo. Então, lembre-se que é uma síndrome amartomatosa, aumenta o risco de tumor coloretal, mama e tireoide, principalmente, tá? Endométrio e renal também pode aumentar, mas aí fica muito específico, né? Mas lembre-se da vaquinha, para você lembrar do tireoide e do câncer de mama. E por fim, a última síndrome amartomatosa, né, que não é uma herança genética, é a síndrome de Cronkite-Canada. Então, é uma síndrome que acomete idoso, principalmente japonês, tá? É uma síndrome não hereditária, até porque acomete idoso, está relacionado com múltiplos pólipos gastrointestinais amartomatosos e o paciente pode começar a ter diarreia crônica, perdedora de proteínas e desnutrição. Então o paciente fica bem magrinho, né, com desnutrição, uma diarreia crônica, começa a ter alterações cutâneas, alopécia, onicodistrofia, pode ter hiperpigmentação cutânea também e tem uma morbidade e mortalidade alta porque o paciente começa a perder proteína, o paciente começa a desnutrir, apesar de não ser uma síndrome hereditária, tá? Então pode cair na sua prova, é um pouco mais específico, tá? Mas também é uma síndrome amartomatosa. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.